Olá, meus amores. Vamos iniciar nossa aula de hoje de geografia. Coloca o seu livro de geografia aí perto de você, na tarefa que você fez, e vamos continuar aqui o conteúdo através de uma correção de tarefas. E páginas 52 e 56, coloca o seu livro aberto para acompanhar a sua correção. Sentiu alguma dificuldade nessa atividade? Aí você pode rever os conteúdos tanto pelo livro como pelo seu caderno, viu? E os vídeos também, né? Os slides, tá bom? Vamos lá para a nossa correção, página 52. Você já está na página 52? Na página 52 tinha um poema ilustrado. Você leu o poema e agora vamos ver se você conseguiu as respostas. Quais são os produtos citados no poema? Então, nós temos aí o ouro, cacau, café, a borracha, milho, guaraná, algodão, farinha, bois, né? E das boiadas aí. Foi citado boiadas, então os bois. Pronto, verificou? Vamos agora para a segunda questão. Quais são as atividades econômicas representadas no poema? Nós estudamos as atividades econômicas. Então, qual foi a que você colocou? Está de acordo com a resposta? Extrativismo mineral e vegetal, agricultura e pecuária. Quando ele citou o extrativismo mineral e vegetal, né? E agricultura e pecuária, que são as atividades relacionadas ao campo, né? As atividades econômicas do campo. E a extração de minérios. Então, página 56 agora. Vamos verificar as respostas da página 56. Então, passe o seu livro, as páginas aqui do seu livro, até a 56. A 56 tínhamos apenas duas questões, né? E o mapa da região sul, aí um pouco pegando também o sudeste, onde vimos aí São Paulo. Então, vamos lá. Pergunta: qual é a importância do Rio São Francisco para a ocupação e colonização no interior do Nordeste? Vamos ver se a sua resposta ficou mais ou menos assim. Ao longo do curso do Rio São Francisco e de outros rios da região, foram surgindo fazendas de criação de gado. Pronto? Verificou sua resposta? Vamos agora para a segunda. Cite duas cidades que surgiram com o tropeirismo e indique em que estado elas se encontraram. Que era quando os vaqueiros, os boiadeiros iam tangendo, né, a boiada. Aí foi onde ocorreu as duas cidades aí do tropeirismo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Sorocaba, em São Paulo, de acordo com o mapa. Pronto, verificou? Então, vamos dar continuidade às atividades do campo, o extrativismo, e com bastante atenção vamos dar agora início ao conteúdo, pecuária. Então, nós vamos falar agora de pecuária, já falamos de agricultura, então vamos saber o que é a pecuária. Criar animais é uma atividade diretamente ligada à terra, realmente no espaço rural. Na prática dessa atividade, os produtores utilizam pastagens naturais ou cultivam pastos, que serão usados como alimento para os animais. Fornecem ração, aplicam vacinas, enfim, tomam os cuidados necessários para o desenvolvimento da criação. Entendendo que trabalhar com pecuária significa criar animais. Então, falamos em pecuária, estamos falando de animais, de criação de animais, que nós vamos ver agora, conhecer alguns tipos de criação. Pronto, você está vendo aí, não é? Bois, vacas aí no curral, sendo alimentadas, então isso aí faz parte da atividade da pecuária. Tipos de criação no Brasil. Bovinos, criação de bois e vacas. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do mundo.
produz carne, pecuária de corte e leite, que é a pecuária leiteira, e couro, porque o pecuarista ele cria o gado para o corte, né? Para abastecer os frigoríficos dos supermercados, para a carne chegar até a nossa casa e nos alimentar. Também o leite, né, que é a pecuária leiteira, que já é o pecuarista que retira o leite da vaca, leva para indústrias e vão ser transformadas nos seus produtos derivados, né? Que é o queijo, a manteiga. Outra criação é a suinocultura. Como você está vendo na gravura, é a criação de porcos para a produção de carne e derivados. O Brasil é um grande exportador, né, de carne suína, em especial a produzida na região sul. Então, o Brasil ele exporta, né, carne suína, principalmente as que são produzidas lá na região sul. Então, suinocultura é a criação de porcos destinada à produção de carne. Criação de aves apenas para a produção de carne e ovos é chamada avicultura. O frango destaca-se entre as espécies criadas. Também são criados perus, patos, codornas, avestruzes e gansos. O Brasil é um grande exportador também de carne de frango. Pronto. Então, você vai ter que, até aí, estar vendo o nome da criação e o que se cria, não é? Avicultura, criação de aves. Aí vamos para caprinocultura. Dê uma olhadinha aí na gravuras. É o quê? A criação de quê? De cabras, né? Para a produção de carne e leite. Caprinocultura. Muito bem. Vamos agora prosseguir. Ovinocultura. Olha aí, criação de ovelhas. Para que se cria as ovelhas? Para a produção de carne e lã. Para o abastecimento também, não é? Viu aí? Analisou? Vamos para a próxima. Apicultura é a criação de abelhas, tá vendo? Apicultura. Você sabia? Já sabia? Então, se não, tá aí o conhecimento agora sobre o que é apicultura, né? A criação de abelhas. Para quê? Para a produção de mel, própolis e geleia real e para a coleta do pólen, entre outras. Viu como é importante a criação de abelhas? Apicultura. Vamos aqui para a página 57, onde nós vamos agora ver as criações e analisar pelo vídeo. Você vai estudar bem, assim, mais demorado o estudo, voltando novamente o vídeo, vendo a criação e o que é que se cria e para onde vai o abastecimento. Você vê que tudo isso é o abastecimento da carne, né? A maioria é carne. Vamos lá para a página 57, vamos ver o que, é que temos na página 57 e vamos ver relacionado ao seu conteúdo. Página 57. Pronto. Nessa atividade, você vai trabalhar agora aí o que estudamos sobre o assunto, né? No seu caderno, na primeira questão, você vai escrever um texto sobre a importância da atividade agropecuária no Brasil. Então, nós vimos a parte da agricultura na atividade anterior, estamos vendo agora a parte da pecuária, agropecuária. Então, as duas atividades são do campo, da zona rural, juntas, né? Tanto a criação de animais como o cultivo, né? E o plantio e o cultivo de alimentos na agricultura. Aí você vai analisar e vai construir um pequeno texto dizendo qual é a importância que tem. Veja, dentro da sua casa, todos os dias, os alimentos que vão pôr na mesa, tanto vem da agricultura como vem da pecuária. Viu como é importante essa atividade do campo? Então, você vai escrever um pequeno texto, coloque um título, não é? Sobre a importância da agropecuária e diga lá todas as informações que você obteve nos estudos dessas duas aulas, tanto da agricultura como da pecuária. Feito o texto lá, você vai para a questão 2 do seu
livro, né? Fez no caderno, agora vai para o livro. Observe as fotografias a seguir com diferentes sistemas agrícolas, depois responda à pergunta. Então, analisa as duas aí, a gravura 1, né? E a gravura 2, a imagem 1 e a imagem 2. E já vimos nos nossos conteúdos passados uma gravura parecida com essa, onde mostra o quê? Aí você vai ver, analisar o que é que esse homem está fazendo, onde é que ele está, e vai dizer, a imagem 1 mostra isso e escreve. Depois você vai olhar a imagem 2. Analise bem a imagem 1, certo? E vá para a imagem 2, olhe o que está sendo usado aqui, como é que está sendo feito, tanto na 1 como na 2, a colheita desses alimentos e coloque, respondendo isso aqui. Qual das imagens retratada a agricultura familiar e qual representa a agricultura mecanizada? Você vai dizer se é a 1 ou se é a 2. Né? A 1 é mecanizada ou é familiar? E assim com a 2 do mesmo jeito. E se você tiver esquecido algum desses conteúdos, vá no seu livro novamente, onde tem lá agropecuária, onde nós já fizemos as explicações, já lemos texto, mostramos gravuras, para que você tenha já feita na sua mente, não é, a resposta para colocar aqui. A terceira, complete o quadro comparativo sobre as diferentes formas de criação de animal. Pronto, é a nossa aula de hoje, o que nós vimos, não foi? Nós vimos alguns tipos de criação de animais. Pronto, bovinocultura. Se cria o quê? Que animais são criados na bovinocultura? Tá sabendo? Pois é. E quais são os produtos que são obtidos da criação desses animais? Aí você coloca no quadro. Suinocultura é a criação de quê? E que produtos são obtidos? Avicultura, você vai colocar tudo o que você viu nesse vídeo, que está no seu livro, é a criação de quê? Né? Você vai colocar um a um aí que faz parte dessa criação da avicultura. Aí vai para os produtos. Se cria para quê? É obtido o que dessa criação? Pronto. E na quarta questão, ele diz assim, a questão. Destaque a página 205 da seção encartes. Lá no final do seu livro, tem algumas gravuras para você recortar. E ele pede para você ir lá, retirar, né, cortar e colar em uma folha de cartolina, mas não precisa, você cola no seu caderno mesmo, certo? Você fez o texto, aproveite depois do texto, embaixo, cole as gravuras, né? Pronto. Só que, se você quiser transformar elas em um jogo para você jogar, aí você vai ter que fazer na cartolina, certo? É o jogo da memória da pecuária. Caso você queira que eles fiquem mais durinhos, aí tem que ser na folha de cartolina. Caso você não tenha, faça no seu caderno mesmo. É só para deixar ela mais durinha, não é a folha, para que você possa fazer esse jogo da memória e brincar aí e memorizar, né, o conteúdo, relembrar do conteúdo, brincar até com alguém. Então, você pode aí fazer essa quarta questão de recorte lá na página 205. Bom, como você não tem um colega para você brincar, não é? No jogo da memória, pode brincar com alguém aí, depois você coloca dentro do envelope e leve para a sala de aula quando a gente retornar. Pronto? Então, nós vimos hoje a pecuária, que é a criação destinada à criação de animais, nós vimos alguns tipos de criação e que você vai estudando agora, fazendo a tarefa, estudando, porque vamos sempre ficar revisando os conteúdos. Próxima semana nós vamos apresentar outros conteúdos de revisão e depois juntar tudo isso em uma atividade. Aí, como você está estudando, está tirando suas dúvidas através das tarefas e também dos textos que você está estudando, você vai ter condições de fazer com mais facilidade. Então, estuda esse conteúdo, tanto o da agricultura como da pecuária, que é para você obter, né, fixar esses conteúdos para atividades que vão surgir, que vão vir aí nas próximas aulas. Então, fica com Deus, faça a sua tarefa e, beijo e até a nossa próxima aula, certo?